Caros amigos, uma boa noite a todos, que Jesus possa nos envolver e também que a gente possa permitir que o Mestre Jesus se aproxime de nós, porque muitas vezes nós pedimos, mas nós não damos essa condição a Jesus e a esses enviados, esses espíritos benfeitores que nos envolvem e nos proteja. Espero que todos estejam bem, se cuidando aí em suas residências, aqueles que já passaram por essa fase de tormento de terem contraído o Covid, que possam estar melhores e amparados aí. Sabemos que a fase não é fácil, mas nós temos que ter sempre a coragem, o discernimento e o bom senso em relação a tudo que nos cerca. E sabemos que nós precisamos sim refletir muito nesta fase, que se por acaso a humanidade, ou por acaso não, né? Mas se acontecer da humanidade sair melhor dessa fase, tudo isso depende de nós. E é com grande alegria que eu estou aqui hoje, meu nome é Silvio, para falar sobre um desses espíritos benfeitores. Benfeitores não só pela questão do plano espiritual e todas as histórias e todas os livros e todas as mensagens mediúnicas e todas as homenagens que as casas espíritas, que são centenas no Brasil, que possuem o título, né, deste benfeitor desencarnado hoje, mas que esteve aqui entre nós como um espírito encarnado. E hoje o tema, né, Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, o meu intuito é nós refletirmos um pouco, não sobre o Dr. Bezerra de Menezes, que nós vemos muitas vezes como espírito, mas como homem. Porque o desafio de se viver como homem aqui na Terra é algo extremamente complexo. Por quê? Porque nós vemos a sociedade como ela se comporta em vários momentos. Nós falamos da corrupção, nós falamos da violência, da indiferença, das doenças, das ingratidões. Mas como será que deve ser aquele homem de bem que está relatado lá no Evangelho segundo o Espiritismo? Né? Lá na Gênese também fala a respeito dos sinais dos tempos, da transformação íntima de cada um. Mas como é que a gente se comporta aqui nessa existência como um espírito nessas condições? Como nós vivemos como homens de bem? E Bezerra, ele foi sim um grande exemplo de homem como encarnado, né? Que ele não nasceu santo, não desencarnou santo, não desencarnou como espírito superior, mas que ele fez da sua existência, mesmo perante as suas provações, ele se utilizou de todas as circunstâncias para o quê? Para colocar o bem em prática. E nós sabemos que isso tantas e tantas e tantas vezes é tão difícil, porque nós somos provados na nossa paciência, na nossa tolerância, no nosso tempo. Hoje nós vivemos numa fase, parece que o tempo ele não passa, né? Ele voa. E parece que tudo que nós fazemos é uma grande correria. Mas quem já não se sentiu correndo muito, 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 mas parecendo que está correndo numa esteira, não saindo do lugar? Eu acredito que todos nós estamos passando um pouquinho por isso daí. Vemos os nossos filhos, os nossos netos crescendo de uma maneira tão rápida, tão absurda. Nós já estamos aí na última semana de agosto de 2020, de um ano totalmente atípico, que nós tivemos aí a doença que nos fechou muitas vezes dentro de casa, das dificuldades financeiras. E como é que nós vivemos como homens de bem, né? Como cristãos nesta fase? Então nós vamos refletir um pouquinho sobre isso, sobre o Dr. Bezerra. A biografia do Dr. Bezerra é extremamente rica. E há vários e vários livros que relatam isso de maneira muito bonita, alguns de maneira extremamente técnica, outros de maneira mais romanceada, e aqui no nosso tempo que nós temos é um pouco restrito, nós não vamos falar tanto dos detalhes dos anos, nós vamos pegar mais aqueles aspectos principais ali para o nosso pensamento e a nossa reflexão. Basicamente, o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, ele nasceu, né, ele reencarnou aqui no povoado de Riacho do Sangue,
que é no município, atualmente é o município de Jaguaretama, que é no estado do Ceará. E ele, né, hoje é dia 28, ele reencarnou no dia 29 de agosto de 1831. Então, digamos que amanhã é aniversário da reencarnação de Dr. Bezerra. E lógico, essas regiões do Nordeste, até hoje, nós vemos uma grande dificuldade, né? Muito caracterizado ali com os sertanejos e um povo extremamente sofrido de toda aquela região. Mas a família do Dr. Bezerra já tinha um determinado destaque assim, era diferenciada até em relação àquelas famílias que a gente vê até hoje no Nordeste, porque eles já eram envolvidos com a política e com o militarismo, né? E o Dr. Bezerra, ele teve a oportunidade, a família proporcionou, o pai dele proporcionou que ele estudasse, né? Que ele fizesse os seus estudos básicos ali durante toda a sua vida, né? E ele, num determinado momento da sua vida, né, na década já no avançado, não tão cedo assim da sua existência, ele se viu com a oportunidade do conhecimento da doutrina espírita, que com certeza, juntando já as suas características, a sua personalidade e a sua evolução como espírito, a partir do momento que ele tem esse contato com essa doutrina maravilhosa, que é a doutrina dos espíritos, ali naquele momento, recém-fundada, né, que foi fundada na década de 50 do século XIX, por volta no Livro dos Espíritos, surge, né, em abril de 1857. Bezerra foi um dos primeiros, né, a família de Bezerra, Bezerra foi um dos primeiros que tiveram contato ali na região do Rio de Janeiro com a doutrina espírita, que inicialmente era uma doutrina considerada elitista. Elitista por quê? Porque ela vinha, o seu conteúdo vinha através de livros. Inicialmente eles vinham em francês, que só depois foram traduzidos para o português. Então era assim uma doutrina que era considerada elitista, não pelo seu conteúdo, né? Mas pela forma que ela foi trazida. Lembrando que, imaginemos o nível de analfabetismo da população brasileira desta época. Eu não tenho aqui essa informação, mas nós sabemos que era assim, que era muito acentuado e ainda existe esse analfabetismo até hoje aí, não só nas periferias das grandes cidades, mas no Brasil, no interior do Brasil como um todo. Então, como eu comecei falando, nós não vamos falar do mito Bezerra de Menezes num aspecto muitas vezes místico, mas nós vamos falar num aspecto homem, como ele viveu, né? Inicialmente nós vamos falar aqui de seis aspectos da vida de Bezerra, e o primeiro a respeito da capacidade, né, desse espírito que reencarnou e que desde muito cedo já conseguiu desenvolver através do seu estudo, lá desde os 11 anos, ele foi matriculado já em uma turma pública de estudo até do latim. Então, em pouco menos de 2 anos, para nós termos ideia, né, exemplificarmos essa capacidade intelectual dele, ele já tinha aprendido o idioma e muitas vezes ele substituía o professor nas ausências desse professor. Com 15 anos, ele terminou o ensino que nós hoje, né, chamamos, né, de ensino médio, lá em Fortaleza. Entretanto, para dar continuidade e principalmente para cursar o seu desejo maior, que era o curso de medicina, Bezerra, até por questões também lá do Nordeste, da falta de estrutura, ele veio para o Rio de Janeiro e ele se manteve estudando, né? Cursou na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro a medicina. E com isso, e como é que ele se manteve, né? Ele se sustentou durante a sua graduação através de aulas particulares de matemática e filosofia que ele aplicava. Em 56, Bezerra
né, concluindo o seu estudo, e ele já era ele já se considera um médico, mas também com a prática plena da medicina, envolvendo o aspecto da pesquisa. Né? Inclusive, neste momento, ele é chamado para chefiar o corpo de saúde do Exército Brasileiro. Né? E durante 3 anos ele trabalhou no Exército e, além disso, ele também atuou como redator dos Anais Brasilienses de Medicina, né? Que era um periódico que era produzido pela Academia Imperial de Medicina. Então a gente vê que Bezerra teve assim uma vida de grande. Ele reencarnou com uma capacidade intelectual, foi possível. Ele aproveitou essas oportunidades, mesmo vindo de uma região mais pobre do país, principalmente na época, ele não deixou escapar. E nós vemos, tem alguns livros que falam sobre a vida e a trajetória, um deles muito bonito, né, que traz algumas curiosidades da vida dele, que fala a respeito de lindos casos do Dr. Bezerra de Menezes, que relatam do esforço que ele teve, que ele, por exemplo, ele não gostava de matemática e que ele teve que estudar matemática para ter condições ali de se manter no Rio de Janeiro, da sua faculdade, toda aquela fase. Então a gente vê que Bezerra foi sim um espírito com grande esforço, né? Um homem aqui que viveu como nós com grande esforço. E a gente vê que tantas e tantas e tantas e tantas vezes nós desanimamos. Nas menores dificuldades, nós desanimamos. E por que nós desanimamos? Porque nós não temos a inteligência, a capacidade intelectual? Não. Porque muitas vezes nós nos deixamos vencer pelas nossas fraquezas. E essas fraquezas elas podem ser vencidas algumas vezes pela preguiça, pelas próprias dificuldades que parecem algumas vezes também muito mais fortes do que nós temos do que as nossas forças. Mas nós precisamos lembrar sempre que Deus e a espiritualidade está intervindo por nós. E que nós precisamos ter essa confiança, principalmente pedindo, não que as coisas se realizem de forma mágica, mas que nós tenhamos a coragem necessária para vencer a principal barreira, que é o nosso próprio pessimismo. Nós não estamos dizendo que precisamos ser positivistas, que precisamos ser sempre otimistas, mas que nós precisamos, o que nós precisamos, até uma frase que eu li há poucos dias, nós precisamos ser realistas, mas sempre com esperança. Eu acredito que isto seja o principal. Logo após, né, em 1856, Bezerra se casa, né, com a sua primeira esposa, e que eles têm 3 filhos, né? 2 filhos, um com 3 e o outro com 1 ano de idade. Então, a vida de Bezerra não foi uma existência simples, tranquila. Ele passou por muitas dores, porque ela desencarna muito cedo a sua primeira companheira. E ali, o que acontece na sequência é Bezerra se casar novamente, né? Se apaixonar e se envolver por quem? Pela sua cunhada, né? Pela esposa, pela irmã de sua esposa que desencarnou. Nós pensamos nisso hoje, isso choca um pouco, né? Até ainda dos nossos preconceitos, que são comuns para a nossa condição evolutiva. Entretanto, isso é extremamente comum. Isso também, o preconceito sempre foi comum. Hoje nós estamos tentando e nos esforçando para vencer as barreiras do preconceito. Mas isso sempre foi uma condição complexa na humanidade conforme ela vem evoluindo. Então Bezerra se casa com a sua cunhada. E isso ela era muito próxima porque quem cuidou da família, dos filhos, né, de Bezerra após a desencarnação da sua esposa foi a irmã dela, né, que era irmã
por parte de mãe da sua primeira esposa. E com eles tiveram, né, mais 7 filhos. Né? Então, um total aí de 10 filhos. E não foi uma vida familiar tranquila, porque imaginemos assim para nós cuidarmos de 9 crianças, né? De 9 filhos, algo que era comum até também, não era tão incomum, não vamos dizer que era tão comum, mas que não era incomum como é hoje, né? Que as famílias estão cada vez menores, mas naquela época era, por exemplo, os meus pais, os meus avós vieram também da região do Ceará, e meu pai vem de uma família de 14 irmãos. Né? A família do pai dele veio de 14. Da minha avó vieram também de 12, caso eu não esteja enganado. Então todos eram famílias muito numerosas. Mas, vivendo-se no Rio de Janeiro, isso não era muito fácil. E sabemos, inclusive, Bezerra deixa uma contribuição muito grande até para os médios, para os tarefeiros de assistência espiritual, um relato muito forte em relação a um livro que fala com o título de A Loucura sob o Novo Prisma, que Bezerra relata o problema psiquiátrico e também obsessivo, né, principalmente a visão espiritual de um de seus filhos, que chega a desencarnar levado pela obsessão. Né? E ele, Bezerra, mesmo com todo o conhecimento, com todo o amparo, ele não consegue evitar isso. Então a gente vê que são duas perdas assim muito, muito fortes na vida de qualquer um. Né? Esse luto ele é muito intenso e ele se vê presente na vida de Bezerra em alguns momentos. Né? E lógico, ligado até à sua vida como médico também, que eu não sou médico, mas imagino como seja a vida desses profissionais, que lidam com a vida e a morte em tantos e tantos momentos ali da existência. Então pensemos o quê? Que Bezerra, mesmo com... muitas vezes a gente fala assim, puxa, mas eu vou no centro espírita, mas eu leio, eu quero ser uma pessoa melhor. Por que essas coisas acontecem com a gente? Elas acontecem por uma necessidade. Quando falamos de expiação, de prova, de merecimento, tudo isso acontece por um único momento, uma única situação e condição. O condicional é a necessidade. Então, esse não é por sermos espíritas que nós vamos refugar, ou as provas serão refugadas de nossa vida. Não, nós vamos passar por ela. Nós vamos ter que encarar essas provas. Isso é inevitável. E o que a doutrina espírita nos ajuda é para que nós tenhamos uma outra visão em relação a essas situações. Uma outra visão em relação à situação que acontece na nossa vida, das nossas provas, os problemas que nós temos de origem de saúde, de origem familiar, de origem financeira e todos os outros, né? E a gente vê que de tempos em tempos nós somos colocados em novos desafios. Como nós encaramos esses novos desafios? A doutrina espírita traz as respostas para todas essas dificuldades. Pode ser que no primeiro momento nós consigamos enxergar essas respostas, mas a primeira dela é que nada não acontece por acaso e que Deus não desampara nenhuma das suas criaturas e não desampara, neste caso, né, também os seus filhos, a qual Jesus traz o ensinamento que Deus é o nosso Pai. Bezerra, ele foi também... Ele teve, mesmo com todo, tendo a questão familiar, a questão do seu trabalho, a questão da sua família, ele foi um grande tarefeiro, um tarefeiro incansável da doutrina espírita. Fundador de centro espírita e um dos principais incentivadores e organizadores da Federação Espírita Brasileira, sendo por alguns anos presidente não só em uma gestão, ajudando, contribuindo na organização do movimento espírita brasileiro. Como também, para quem é tarefeiro já do espírita, do movimento espírita, também sabemos que não há vários anjinhos dentro das casas espíritas, porque quem compõe as casas espíritas somos nós, espíritos trazidos, reencarnados aqui
com os seus amores e com as nossas dores. E aí, dentro disso, nós sabemos das discussões, das diferenças que nós temos. E dentro da casa espírita não deixa de ser diferente. Não é a partir do momento que eu viro espírita que eu consigo conviver até com os próprios colegas espíritas da maneira mais agradável. E Bezerra, ele foi um grande tarefeiro, um grande idealizador e organizador desse movimento espírita, com alguns momentos um tanto polêmicos, com algumas posturas polêmicas, mas ele deixou um legado enorme para o movimento espírita brasileiro, na divulgação, da organização das casas espíritas e tudo que fez na sequência, né? Alguns criticavam Bezerra pela questão do seu religiosismo, mas ele foi um grande agregador aí dentro do ideal espírita. E isso nós bebemos dessa fonte até hoje com toda a certeza, né? E nessa, ele foi sempre a doutrina espírita, com certeza, também o ajudou na sua visão em relação à sua profissão, né? O que ele pleiteava como profissional, ele foi também, isso foi sempre levado em conta com toda certeza, até pela forma que ele praticava a sua profissão, que nós vamos falar aqui já praticamente na sequência. E um dos fatos extremamente destacados da vida de Bezerra foi o seu envolvimento com a política. Sabemos que até hoje, né, e nunca foi diferente, né? O poder da política ele sempre foi mal visto por muita gente. Entretanto, a política ela existe e ela precisa existir e cada vez mais nós precisamos ser seres também mais políticos, nos envolvermos mais. E aí um chamamento grande para todos nós, esse ano até nós temos eleição, não vamos cair em votar em qualquer um, em escolher qualquer um, não, eu vou anular meu voto, vou votar em branco. Pessoal, quem não toma partido já tomou um partido. Quem não faz escolha já tomou uma escolha. Então, quem faz isso não pode reclamar de quem escolhe. Ah, Silvio, mas o meu candidato ele não vai ser escolhido, porque ele vai ter só poucos votos. Não importa, pessoal. Não importa. Mas a gente precisa exercer a nossa condição como cidadãos. E Bezerra fez muito bem isso. Né? Inclusive, existe no Palácio da Guanabara, no Rio de Janeiro, um retrato de Bezerra de Menezes pintado a óleo, porque ele foi um político de grande destaque no Rio de Janeiro, inclusive exercendo ali, na época não era Rio de Janeiro, era Guanabara, e ele exerceu ali um papel muito importante, de grande destaque na política. Inclusive, alguns contam, alguns falam, que a posição dele política foi uma posição até que se pode se considerar até como um governador do estado do Rio de Janeiro. E, infelizmente, a gente vê hoje, né, uma pessoa tão nobre como Bezerra, de ideais tão nobres, e vemos hoje, infelizmente, a política como ela se desenvolve no país como um todo. Infelizmente, se briga muito pelos interesses, né, pelas situações pessoais, pelas condições pessoais, e deixamos de lado. Mas isso, os políticos são reflexo ainda da nossa evolução como sociedade. E nós precisamos pensar um pouco em conjunto em relação a isso. Pensarmos politicamente. Não deixarmos sermos levados apenas. Sermos enganados, é possível sermos enganados? Sim, é sim. Nós acreditávamos. E quem já não acreditou, né, na idoneidade de algum político e ele não foi? Ah, mas ninguém presta. Não acredito que seja assim. Há pessoas dignas também. Ah, o meio corrompe. Não sei. Eu não acredito nessa máxima também. Porque eu acho que há pessoas, sim, bem intencionadas. E se o povo, quem escolhe, não trocar o seu voto por benefícios, nós teremos também políticos muito mais capacitados, muito mais preparados, e a gente precisa pensar bem nisso. Né? Sempre nessa época de eleição eu lembro de Bezerra, né? Em relação a esse esforço que ele fez em relação à sua condição política.
né, e todo de exercer, que a gente desde naquela época não era simples. E Bezerra, em um dos ápices da vida política e espírita dele, foi quando ele se declara, ainda num país extremamente preconceituoso, que nós somos até hoje, um pouco menos, né? Mas assim, a doutrina espírita ela já é levada, já é colocada publicamente para muitas pessoas, já houve alguns jargões, né? Que a gente fala que é espírito, mas muitas vezes são espiritualistas, já são prática dos programas de televisão, no dia a dia, né? Então é muito mais comum. E Bezerra se declara na frente ali de todos, de mais de 1.500 pessoas, que ele era espírita. E isso foi um grande, né? Porque o Brasil, ele carrega todos esses anos como um país cristão, mas principalmente um país católico. E Bezerra ali, a doutrina espírita era pouquíssimo conhecida naquela época. Então se colocava assim um preconceito e um misticismo muito grande. E Bezerra veio e se colocou publicamente. Então a gente vê a coragem de Bezerra como homem, né? Bezerra como homem, como ele viveu. Ele viveu de homem como forma plena. E nós ainda, há cento e poucos anos depois, olha lá, vamos lá, 130 anos, 140 anos depois, nós temos extrema dificuldade de nos assumirmos no nosso papel na sociedade. Seja em relação à nossa religião, ao nosso papel como pessoa, vamos dizer, como familiar, como profissional, como espírita. Então, em ver que Bezerra teve toda essa coragem. Então, um homem exemplar para nós. E o último aspecto que eu gostaria de falar aqui é a respeito da dignidade do Bezerra como médico. Entretanto, a gente precisa lembrar, lógico, ele provavelmente no planejamento reencarnatório de Bezerra, ele tenha, até por uma questão de necessidade dele e do meio que ele estava inserido, ele se colocou como um médico, né? E trabalhou e estudou para isso e exerceu de maneira plena a sua condição. Entretanto, pessoal, o país, o Brasil, ele precisa sim de profissionais dignos em todas as profissões, não só na medicina. Na medicina, com certeza, é algo muito nobre, porque nós vivemos, nós cuidamos de outra vida, nós damos esperança, nós cuidamos de outra existência, né, ou encarnada. Entretanto, o exemplo de Bezerra não serve só para os médicos, mas serve para todos os profissionais. Das profissões que nós julgamos mais simples, né, até aquelas que trabalham com a outra vida humana. E nós precisamos sermos boas pessoas no trato, no cuidar da casa dos outros, para os profissionais de limpeza, aqueles para as babás, os engenheiros, os bancários, os enfermeiros, os porteiros. Todos nós precisamos fazer o melhor com o que a gente tem. Porque nós estaremos assim vivendo de forma digna. E nós temos muita dificuldade hoje de exercer a nossa profissão. E esse é um chamamento que Bezerra deixa muito claro em todos os momentos. Ele não fugiu e nem... porque ele era médico. Não. Porque ele era um homem de bem. A nossa questão evolutiva, ela está acima de qualquer título que eu tenho. Título de pai, de irmão, de profissional, de espírita, de expositor, de presidente de casa espírita, de pontífice, de padre. O bem que nós fazemos e a bondade, o nível evolutivo que nós temos, está acima disso daí. E o homem de bem não é um homem perfeito. O homem de bem é aquele que se esforça, né, para a sua evolução. E nós precisamos ter isso muito claro na nossa vida, em tudo que nós fazemos. E eu que gostaria, né, nessa reflexão a respeito de Bezerra, encerrar, né, com uma frase dele. O médico verdadeiro é isto: não tem o direito de acabar a refeição, de escolher a hora, de inquirir se é longe ou perto, o que não acode por estar com visitas, por ter trabalhado e achar-se fatigado ou por ser alta a noite.
mal o caminho e o tempo, ficar perto ou longe do morro. O que sobretudo pede um carro a quem não tem com quem pagar a receita, ou diz a quem lhe chora a porta que procure outro. Esse não é médico, é negociante da medicina, que trabalha para recolher capital e juros dos gastos da formatura, disse Bezerra. Então, que a gente possa refletir sobre esse legado de Bezerra, né, o médico dos pobres, o profissional dos pobres, esse homem do bem, né, levando em conta assim os seus erros, os seus acertos, de toda a possibilidade que ele, de toda essa possibilidade que ele nos proporciona de mostrar o exemplo dele como ser aqui, da sua vontade, da sua dedicação, da sua disciplina e principalmente do amor em tudo que ele fazia. Pessoal, que nós tenhamos um bom sono, para aqueles que vão assistir depois, que possam aproveitar também e refletir. Obrigado, até mais. Tchau, tchau.